Graças e paz, irmãos. Boa noite. Como é bom estarmos aqui mais uma vez, juntos, adorando esse Deus que tudo fez por nós e possamos, nesse momento, estar ouvindo atentamente a voz do Senhor. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 23. Salmo de número 23. Salmo de número 23. Todos acharam? Assim diz o Senhor em sua palavra. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor se faz presente em nosso meio. Te rogamos nesse instante que o Senhor abra o nosso entendimento e continue a falar conosco, Senhor. Agora pela exposição da tua palavra, em nome de Cristo, a quem oramos. Amém. Irmãos, certo autor, no seu comentário sobre o livro dos Salmos, ele fala algo interessante. Ele diz o seguinte: costumo denominar este livro de uma anatomia de todas as partes da alma, pois não existe emoção alguma de que alguém participe que não esteja aqui representada como num espelho. E por que, irmãos, ele falou isso acerca do Salmo, dos Salmos? Porque o Salmo, ele expõe toda a vida interior do homem diante de Deus. Nós temos aqui revelado nos Salmos, salmos de alegria, salmos de medo, salmos de angústias, salmos de esperança, salmos de arrependimento, salmos de gratidão. Então, tudo está aqui neste livro. Portanto, os salmos, irmãos, nos ensina a orar com as nossas emoções, não apenas com ideias. Por causa disso, irmãos, o salmo que acabamos de ler, que é o salmo de número 23, é sem dúvida uma das passagens mais conhecidas das Escrituras. Charles Spurgeon, ele costumava chamar este salmo de a pérola dos salmos, cujo brilho suave e puro encanta todos os olhos. Por causa disso, irmãos, nós vemos que o autor desse salmo, como nos diz o próprio título, é escrito por Davi. Provavelmente durante sua maturidade como rei, ele olhou para trás reconhecendo a providência de Deus em sua vida. Este salmo é uma confissão amadurecida de fé, frutos das provações que Davi enfrentou, perseguição em relação a Saul, guerras e exílio. Contudo, irmãos, este salmo não fala apenas da experiência de Davi, mas profeticamente de Jesus Cristo como o pastor do seu povo. Por causa disso, irmãos, gostaria de meditar nessa noite com os irmãos sobre o seguinte tema: Jesus, o bom pastor.
Em primeiro lugar, irmão, Jesus, ele é o bom pastor, porque ele supre todas as necessidades do seu povo. É o que nós vamos ler do verso de número 1 a 3. Acompanhe atentamente a voz do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nós vemos aqui, irmãos, em primeiro lugar, Davi se dirigindo ao Senhor com o seu nome pessoal. Aqui, irmãos, Davi, ele compõe esse cântico dizendo que o Senhor é o seu pastor, e esse nome aqui, Senhor, se você perceber na sua Bíblia, ele está todo em caixa alta, porque esse é o nome pessoal de Deus, significa Iavé, e representa o caráter imutável e a soberania de Deus sobre a criação, sendo uma expressão da presença de Deus em relação com o seu povo. Então, irmãos, para Davi, o Senhor não era alguém distante, porém um Deus presente, que era íntimo e pessoal. Então, nós já vemos aqui, irmãos, que o nosso Deus, ele não é apenas um Deus que nos visita algumas vezes, ou um Deus que está distante de nós, mas é um Deus, irmãos, que está presente conosco em todos os momentos. E essa forma pessoal que Davi tinha em relação ao Senhor, não apenas pelo seu nome, perceba aqui que ele diz que o Senhor, ele é o meu pastor. Ou seja, ele não diz que o Senhor é o pastor do mundo inteiro, mas sim o Senhor é o meu pastor. Se ele não é pastor de ninguém, ele é o meu pastor. Então perceba a intimidade de como Davi chega diante de Deus. Ele não diz, irmãos, que Deus ele é um rei distante ou algum rochedo distante, mas ele trata de como o seu pastor. E Davi tinha experiência para isso, porque o próprio Davi, ele foi pastor. Ele sabia de como é íntimo essa ligação de pastor e ovelha. Por causa disso, Deus aqui, irmãos, ele é representado como o pastor que cuida do rebanho, que guia e sustenta com seu amor e cuidado. E a metáfora aqui de pastor, irmãos, é profundamente significativa no contexto bíblico, já que um pastor, ele tem a responsabilidade de guiar e proteger e nutrir as suas ovelhas. E muito mais, irmãos, quando lembramos que esse texto faz uma referência ao próprio Cristo. Porque lá em João 10, verso 14, o texto vai nos dizer o seguinte: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Então Cristo, irmão, se relaciona com o seu povo de forma tão íntima que supre todas as suas necessidades. É o que ele conclui no verso 1: nada me faltará. Ou seja, traz uma ideia aqui, irmãos, de completude, e sugere que sobre a proteção e o cuidado do Senhor, nada do que é necessário para a vida e felicidade está ausente. E aí a gente já aprende uma lição muito grande. Não existe nada, irmãos, que Cristo não tenha suprido em nossas vidas. Então o problema não está no nosso pastor, que é Cristo. Muitas vezes o problema é a nossa falta de contentamento nesse pastor, daquilo que ele tem nos suprido. Porque Davi, ele fala claramente aqui: de nada tenho falta, nada me faltará. Por causa disso, irmãos, sobre o cuidado de Cristo, não há necessidade que permaneça sem provisão. A confiança em Deus como um pastor é uma chamada de vida, a qual nós podemos encontrar em Deus ou em Cristo suprimento total para aquilo que nós necessitamos. Por causa disso, irmãos, tem alguém aqui que está faminto por Deus? Jesus é o pão da vida. Está aqui alguém, irmãos, que está com sede? Venha até Jesus e beba. Está aqui, irmãos, alguém diante das enfermidades? Vá até Cristo, porque Ele é o médico das nossas almas. Está aqui, irmãos, alguém que pecou? Cristo é o nosso advogado. Está alguém aqui, irmãos, diante da morte? Cristo é a ressurreição e a vida.
Por causa disso, irmãos, não há nenhuma necessidade que Cristo não supre do seu povo. Mas ainda, irmãos, no verso de número 2, o texto vai nos dizer o seguinte: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. A palavra aqui, irmãos, repousar, implica que Deus nos faz descansar. É um convite para deixarmos as nossas preocupações e se entregar ao seu cuidado. Ele me faz, irmãos, repousar. Ou seja, descanse em Cristo. É um convite ao descanso, onde ele mesmo vai dizer, onde é que a gente vai descansar, irmãos? Em pastos verdejantes. Veja o que ele diz, que aqui, irmãos, Davi está dizendo que esse pastor, ele faz que a gente venha descansar em pastos verdejantes, onde simbolizam, irmãos, um lugar de fartura e segurança que contrasta com os áridos desertos. Ou seja, o pastor muitas vezes está no deserto com as suas ovelhas, porém, mesmo diante do deserto, esse próprio Senhor é que supre para aquela ovelha pastos verdejantes, fartura. A fartura, irmãos, se podemos dizer assim, sobre o cuidado do pastor, mesmo diante, irmãos, dos desertos que nós viemos enfrentar. Por causa disso, irmãos, ele ainda diz o seguinte: ele leva-me para junto das águas de descanso. Ou seja, irmãos, nós percebemos que as águas de descanso aqui não só se refere a fontes físicas, mas à presença do Espírito Santo que renova os nossos corações e almas cansadas. Ou seja, irmãos, nós chegamos muitas vezes cansados, angustiados, mas o Espírito Santo nos renova e nos dá força todos os dias quando encontramos em Cristo o nosso descanso. É Ele, irmãos, que renova as nossas forças diariamente. Apocalipse 7,17 nos diz o seguinte: porque o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Veja, irmãos, Cristo é o bom pastor, porque Ele, diante das nossas lutas e dificuldades, Ele está suprindo todas as nossas necessidades ao ponto que nos dá descanso e enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. É Cristo, irmãos, que enxuga dos nossos olhos todas as lágrimas. E esse Cordeiro, esse Cristo, esse pastor está no nosso meio, trazendo descanso para cada um de nós. E aí, irmãos, no verso de número 3, o texto ainda continua. Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E a ideia aqui, irmãos, ilustra a capacidade de Deus de proporcionar restauração interior, algo que é imprescindível em tempos de tribulação. Irmãos, quem é que pode restaurar a nossa alma em tempos de tribulação? Somente o bom pastor. Por mais que a gente receba alguma palavra, algum conselho, algum abraço, mas nada é suficiente comparando com Cristo restaurando as nossas almas diante das tribulações. Nós percebemos, irmãos, que Cristo é o nosso bom pastor, porque mesmo diante das lutas, Ele refrigera a nossa alma, Ele restaura o nosso ser. Por isso, mesmo aqueles, irmãos, que passam por frieza espiritual, devem esperar que Cristo restaurá-lo novamente. Ele é que restaura o fervor espiritual em nossas vidas, irmãos. Cristo, Ele restaura no momento que possamos passar por uma luta de frieza espiritual, onde nós não temos vontade de orar, onde não temos vontade de ler a Bíblia, onde nós não temos vontade de vir para a igreja, mas Cristo pode restaurar tudo isso novamente. É Cristo, irmãos. Não é o meu sermão, não é a minha palavra, não é o que eu vou falar, mas é o Espírito Santo trabalhando na restauração do coração do seu povo.
Não há nada, irmãos. E aí eu fico um pouco triste, porque às vezes a gente prega e acha, esse sermão preguei bem, né? Mas às vezes a gente prega e não acontece nada. E às vezes a gente sai do púlpito com aquela sensação, rapaz, hoje eu não fui muito bem não. Mas aí chega uma pessoa e diz assim, rapaz, eu fui restaurado. Então nós percebemos, irmãos, a inutilidade do pregador e o Cristo que de fato trabalha por seu espírito, restaurando a alma do seu povo. É Cristo, irmãos, que restaura. Então, nós vemos também, irmãos, que Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, o salmista reconhece que não é solitário em sua jornada. Deus não apenas fornece direção, mas assegura que essa direção, ela conduz frutos de justiça, ou seja, esse pastor que refrigerou a nossa alma agora vai nos guiar a uma vida de santidade, de novidade de vida. E aqui eu acho interessante porque ele diz por amor ao seu nome. Ou seja, irmãos, sabe por que ainda nós continuamos, se podemos dizer assim, em pé? É por causa do nome de Cristo. É o nome que está sobre todo nome. E esse nome precisa ser glorificado. É por causa disso, irmãos, que a igreja ainda continue firme. É porque o nome de Cristo deve ser exaltado. Por causa disso, ele nos guia a uma vida de santidade, a uma vida de frutos de justiça, a uma vida que glorifica o seu nome. Porque quando nós damos frutos de justiça, quem é que recebe a glória? Cristo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, para que as boas obras não glorifiquem a vocês, mas o Deus que está nos céus, o meu Pai que está nos céus. Então nós percebemos, irmãos, que os frutos de justiça, as boas obras do povo de Deus, é para que o nome dele seja exaltado, o nome dele seja glorificado. Por causa disso, irmãos, nós percebemos que Cristo, irmão, Jesus é o bom pastor, porque ele supre todas as nossas necessidades. Por causa disso, irmãos, o bom pastor precisa ser suficiente para nós. Podemos perder tudo, irmãos, só não podemos perder Cristo. E, de fato, irmãos, o que é uma vida com tudo sem Cristo? Com tudo que eu falo é financeiro, né, material, um bom casamento, bons filhos, mas sem Cristo. O que isso vale? É melhor ser chacoalhado, é melhor passar pela tribulação, mas ter Cristo, porque Cristo é tudo. E às vezes eu até brinco, porque nas igrejas neopentecostal é difícil você alcançar uma pessoa de condição boa financeira. Porque só prega, você que é pobre vai ficar rico. Você que está sem emprego vai encontrar emprego. Aí eu lhe pergunto, isso é atrativo para quem já tem tudo? Não. Então, querendo ou não, só alcança um tipo de público. Porém, quando nós dizemos o seguinte, você pode perder tudo, mas não pode perder Cristo. Isso alcança todos. E isso é a prova do amor de Deus para com sua vida. John Piper, inclusive, diz isso. Sabe a prova que Deus lhe ama? Não é porque ele lhe dá, entre aspas, tudo, as bênçãos materiais. Porque se ele lhe der tudo, porque toda bênção, boa dádiva vem de Deus, e não dá o próprio Cristo, ele não lhe ama. Mas se ele lhe tirar tudo, mas lhe der Cristo, ele lhe ama. Isso é a prova do seu amor, irmãos. É o fato dele ter dado o seu único filho para morrer por nós. Por causa disso, Cristo precisa ser suficiente em nossas vidas, suficiente no meio do povo dele, que supre todas as nossas necessidades. Mas em segundo lugar, irmãos, Cristo ou Jesus é o bom pastor, porque ele está presente em nossas dificuldades. Veja o que nos diz o verso de número 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado
me consolam. O vale aqui, irmãos, se refere-se a uma região baixa cercada por montanhas ou colinas. E não é qualquer vale, mas ele fala do vale da sombra da morte. Ou seja, invoca aqui uma ideia de um lugar de perigo e incerteza, simbolizando as dificuldades e tribulações desta vida. Esta expressão aqui, irmãos, vale da sombra da morte, não apenas a presença da morte física, mas também um estado de desolação e desespero profundo que pode acompanhar a experiência humana de sofrimento. Ou seja, no momento de maior sofrimento, de maior angústia, de maior tribulação, que é o que o salmista diz: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Contudo, irmãos, a confiança do salmista expressa nessa afirmação, que é: não temerei mal nenhum. Ou seja, isso mostra, irmãos, aqui a sua confiança na proteção e na presença divina. E é aí que eu acho, irmãos, isso fantástico. Porque, irmãos, é muito comum na hora da tribulação, do sofrimento, da mais angustiante luta que viemos enfrentar, nós esquecemos disso. Quando você está passando por uma dificuldade, você lembra que Deus está contigo? Quando você está passando a sua tribulação, você lembra que Deus está contigo? Que Cristo está presente nessa tribulação? Isso é comum, irmãos. Não é só com você, não. É comigo, é com qualquer pessoa. O próprio Paulo, irmãos, quando foi abandonado, disse que o Cristo se apresentou nele diante da prisão e disse: Paulo, não temas, fale e não te cales. Ou seja, Paulo, eu estou contigo nessa tribulação. Então, irmãos, nós somos rápidos em esquecer quem está conosco presente nas dificuldades. O salmista aqui nos lembra dizendo: não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não existe, irmão, tribulação que nós viemos enfrentar, lutas que viemos enfrentar, batalha que viemos enfrentar, que nós não podemos passar sozinhos. O Senhor está conosco, o Deus de Israel está conosco, Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas horas das tribulações. É Ele, irmãos, que nos guia, é Ele que é o nosso pastor, Ele não nos abandona. Ao contrário, ele fala lá em João 10 que o mercenário foge e abandona porque não ama as suas ovelhas, mas ele diz: eu dou a vida pelas minhas ovelhas, e ninguém pode tirar da minha mão, nem a morte, irmãos, nem a morte pode tirar um cristão da mão de Cristo. Cristo está, irmãos, guiando o seu povo, conduzindo, irmãos, o seu povo ao ponto de não abandonar nenhum de nós. Ao contrário, nós o abandonamos diariamente. Mas Cristo, irmãos, não nos abandona, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Eu não sei a luta e o sofrimento que você está passando, mas Cristo está contigo no sofrimento. Lembre-se disso, irmãos. Lembre-se. Como somos rápidos para esquecer. Eu sei, irmãos, na angústia da alma, do sofrimento, da tribulação, nós esquecemos. Nós esquecemos. Mas Cristo, irmãos, não esquece de nós. Mesmo que uma mãe esqueça do seu filho, Cristo não esquece de nós. Ele não nos abandona. Lá no profundo da alma, lá no profundo que ninguém pode ver, lá no seu quarto escuro, onde você chora, derrama sua lágrima, Cristo está lá. Cristo está lá, irmãos. E eu acho interessante, porque existe certo momento que Cristo diz, é como se Cristo dissesse assim: toda ajuda externa é até aí. Agora sou eu e você. Irmãos, que experiência. Você e Cristo, mais ninguém. É você e Cristo. Não existe marido, não existe esposa, não existe filho, não existe amigo. É você e Cristo. Apesar que Ele usa pessoas também para nos consolar, nos ajudar.
mas num profundo sofrimento é você e Cristo. E Ele não lhe abandona. Cristo está, irmãos, presente nas dificuldades. Mas aí Ele diz, o teu cajado, a tua vara, me desculpe, teu bordão, que aqui é vara, e o teu cajado me consolam. E aqui é interessante porque ele fala também, irmãos, da vara, que traz a ideia aqui de disciplina e liderança. Nesse contexto, simboliza tanto correção quanto proteção. E aqui perceba, irmãos, que podemos ir pelo vale da sombra da morte, ou quando Cristo nos guia, por causa dos nossos próprios pecados, nós podemos passar por quê? Por dificuldades. Mas aí vem o quê? A vara do amor, a vara da correção, que serve para a nossa proteção. Então, a disciplina do Senhor é para a nossa restauração, para a nossa salvação. Mas, mesmo tempo que ele tem a vara como pastor da correção, da disciplina, a vara também serve para a nossa proteção dos inimigos e os adversários que tentam atacar as ovelhas, porque as ovelhas, nós sabemos, é bicho manso, bicho inofensivo, e é necessário que o pastor proteja as suas ovelhas, ele é o nosso protetor. Por causa disso, eu fico olhando, às vezes, pessoas que se levantam contra o povo de Deus, como se a igreja fosse um povo que não tivesse dono, como se pudesse mexer no povo de Deus. E aí o Salmo diz o seguinte, Salmo de número 2, diz que o Senhor zomba deles, ri deles. Ou seja, irmãos, Deus usa a sua vara para destruir os inimigos do povo de Deus. Ele mesmo diz, a mim pertence a vingança. Terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Então, a vara, irmãos, que é também para a nossa correção, serve também para a nossa proteção. E no final das contas, irmãos, tanta correção serve também para a nossa proteção. Porque se o Senhor não nos corrige, a gente faz o quê? Se afasta desse pastor. Aí ele tem que pegar a varinha dele e dar nas perninhas das ovelhas, para as ovelhas sentir dor e não ir de novo para correr do pastor, né? Então, além disso, irmãos, nós temos aqui o cajado, que é o bordão aqui, que é o conforto proporcionando segurança emocional e espiritual no meio da adversidade. Então, aqui nós temos o bordão, que serve também, irmãos, para o nosso consolo. Cristo, ele usa o seu bordão para passar, se podemos dizer assim, o remédio nas nossas feridas, trazendo assim a cura para os nossos pecados. E aí, irmãos, o salmo assim se transforma um testemunho de confiança em Deus, que não apenas esquiva o fiel das sombras, mas também o acompanha através delas. Então se lembre, em segundo lugar, Jesus é o bom pastor, porque ele está presente conosco. Ele está, irmãos, no nosso meio, na maior dificuldade. Mas, irmãos, em terceiro lugar, Jesus é o bom pastor, porque ele abençoa o seu povo. Veja o que nos diz o verso de número 5 e 6. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Até o verso de número 5. A imagem aqui, irmãos, é de um banquete, preparado na presença dos inimigos. É um símbolo profundo da segurança e do favor divino em meio às adversidades. O ato aqui, irmãos, de ungir a cabeça do salmista com óleo, sinaliza a generosidade de Deus, indicando o seu favor, onde ele se torna como um recipiente das riquezas espirituais. E aqui eu acho muito interessante,
Porque imagine, irmãos, você na maior luta, na maior tribulação, na maior dificuldade e o cálice transbordando de bênção do Senhor. Você já, irmãos, já consolou chorando? Eu creio que já. Então veja, mesmo diante das lutas e dos choros, você ainda continua abençoando as outras pessoas que estão ao seu redor. Porque é muita bênção, irmãos. Deus nos abençoa com bênçãos sem medidas, que nós abençoamos mesmo diante das mais aflições que viemos a passar. Mesmo diante das aflições e das lutas, Deus continua, meus irmãos, abençoando, ao ponto, irmãos, que como os inimigos estivessem à porta, o povo de Deus continuaria assim, sendo abençoado pelo Senhor. Não há adversário, irmãos, não há inimigo do povo de Deus que impeça que a sua bênção seja derramada. É por isso que nos conta a história da igreja que nos diz que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Porque mesmo diante dos sofrimentos, mesmo diante das lutas, aquele povo louvava a Deus e pessoas eram alcançadas através do testemunho daqueles irmãos. E de fato, irmãos, imagina você aflito e louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Veja, isso é normal? Não, irmãos. É porque o cálice transborda na vida do crente. Mesmo diante do seu choro, mesmo diante, irmãos, das circunstâncias adversas, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Então devemos reconhecer que mesmo em tempos difíceis, as bênçãos de Deus são constantemente derramadas em nossas vidas. Não tem um único momento, não existe um único momento em nossas vidas que Deus não nos abençoe. E ao contrário, aqui a bênção, irmãos, é uma bênção que transborda, é uma bênção sem medida. Mas aí no verso 6 ele nos diz o seguinte, o salmista: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A afirmação aqui, irmãos, é de que a bondade e misericórdia me seguirão. Implica que mesmo em tempos difíceis, o cuidado de Deus nunca está distante. Cada dia é uma nova oportunidade de vivenciar a bondade e a misericórdia de Deus. O Senhor, irmãos, está sempre presente e atuante na jornada da vida. Você acordou hoje? Bênção de Deus. Você comeu hoje? Bênção de Deus. Você está aqui na igreja hoje? Bênção de Deus, bondade de Deus, misericórdia de Deus, porque, irmão, se não é a bondade e a misericórdia de Deus, quem poderia estar aqui nessa noite? Quem? Ninguém, irmãos. Então, é tão interessante que essa bondade e misericórdia de Deus, ela nos seguem. E é que só hoje? Não. Todos os dias. Ou seja, nós percebemos, irmãos, que todos os dias da nossa vida, Deus tem sido bondoso e misericordioso para conosco. Qual foi o dia que Deus não foi bondoso para conosco, ou misericordioso para conosco? Todos os dias. Jeremias, inclusive, vai nos dizer, Lamentações de Jeremias, que diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E acho interessante, porque uma vez eu estava escutando o pastor Paul Washer, ele falou algo que eu achei assim, rapaz, às vezes a gente nunca para pensar nisso. Ele disse que chegou numa faculdade e disse o seguinte: eu vou falar aqui para vocês a maior verdade das Escrituras. Ele disse que os seminaristas lá ficaram tudo, o que é que esse pastor vai falar? O que é que esse pastor vai falar? Eu disse: Deus é bom. Aí eu disse: oxe, que tem de tudo isso? Porque nós não somos. Deus é bom, mas nós não somos. E a bondade que nós praticamos é porque recebemos do próprio Deus. Então, percebemos, irmãos, que essa bondade de Deus e essa misericórdia de Deus está constante conosco.
por isso nós acordamos, por isso nós comemos, por isso nós trabalhamos, por isso nós estamos aqui na igreja. Mas aí, irmãos, ele conclui dizendo: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ou seja, irmãos, a segunda parte do versículo expressa o desejo e anseio por comunhão com Deus, não apenas nessa vida, mas eternamente. E aqui, irmãos, que vale a pena salientar algo. Se a gente não tem vontade de ter comunhão com Deus nessa vida, será que nós vamos ter eternamente? Se não amamos a Deus nessa vida, nós vamos amar na eternidade? Não, irmãos. Habitar com Deus começa hoje. Que aqui, irmãos, é como um pouco daquilo que nós vamos fazer no céu, só que sem pecado. Por causa disso, irmãos, esse desejo aqui deve fluir do nosso coração. E aqui, irmãos, eu gosto muito de sempre analisar que habitar na casa do Senhor para todo sempre é mais do que estarmos presentes externamente. Mas a ideia, irmãos, de cantar como um salmista e dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque servir a Deus, irmãos, é muito mais do que uma profissão externa ou estar sentado no banco. Não pode ser quando eu era criança ou adolescente que minha mãe me acordava de manhã cedo e dizia assim: vamos para a escola, vamos para a escola. Eu dizia: mãe, deixa eu dormir mais um pouquinho. Não, irmãos. Tem que ser nós levantarmos com alegria e lembrar que nós vamos habitar com Deus eternamente. E a presença dEle em nosso meio nos contagia ao ponto de estarmos felizes em saber que nós habitamos com Ele. Nós devemos lembrar, irmãos, que outrora nós éramos escravos. Sabe onde estava a nossa alegria? Dia de domingo, à noite, era num bar, era em lugares promíscuos, era essa nossa alegria outrora, que a gente cantava as músicas e vivia aquilo com alegria. E agora que o Senhor nos salvou, irmãos, será que essa alegria é maior do que a alegria de que habitar com o Senhor? Não, irmãos. Isso deve fluir realmente de um coração que deseja e anseia estar na presença do Senhor eternamente. Por causa disso, irmãos, podemos ver que Deus, Jesus é o bom pastor, porque Ele abençoa o seu povo. Por causa disso, irmãos, os dias podem ser de chuva, os dias podem ser de sol, os dias, irmãos, podem ser de choro, os dias podem ser de festas. Independente dos dias, a bondade e a misericórdia seguem para sempre. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que eu venci o mundo. Por causa disso, irmãos, quando nós habitarmos num andar superior, a gente não vai nem mudar de casa, nem de companhia. Nós estaremos habitando para sempre em comunhão com Deus e uns com os outros. Olhe para o seu, não no sentido de olhar aqui, mas no sentido, memorize o seu irmão, que você vai habitar com ele para todo sempre. Por causa disso, irmãos, nós devemos lembrar exatamente que Jesus é o bom pastor. Por Jesus, irmãos, ser o bom pastor, Ele supre todas as nossas necessidades, porque Ele é de fato a nossa provisão. Por causa disso, tem aqui alguém sentindo falta de algo? Olhe para Jesus. Ele vai suprir tudo aquilo que você precisa. Mas em segundo lugar, irmão, Jesus, Ele é o bom pastor, porque Ele está presente nas nossas dificuldades. Mesmo diante, irmãos, das aflições, das tribulações, que só você sabe que está passando, mas Jesus conhece cada uma delas e Ele está presente com você. Mas em terceiro lugar, irmãos, nós devemos lembrar que Jesus é o bom pastor,
que mesmo diante das circunstâncias adversas, Deus está lhe abençoando. Eu lembro um período difícil que eu passei com Beth, ela passou um ano com depressão. Eu lembro que chegou um período no INSS e eu disse: Senhor, como é que o Senhor vai suprir essa minha necessidade? Quando eu vi, irmãos, tinha lá, que eu nem sabia, só fui tirado 3 meses depois, que é o... Agora esqueci o nome que a gente recebe no dia do aniversário. Como? O PIS estava lá. Louvado seja o Senhor, irmãos. Veja, mesmo diante das adversidades, Deus supriu tudo aquilo que a gente estava precisando. E o suprimento foi tão bom que mesmo diante das adversidades, a gente ainda foi para a praia. Veja que Deus... Veja como Deus nos abençoa, irmãos, mesmo diante das adversidades, que o dinheiro sobra até nas adversidades. Que Deus seja louvado, irmãos. Devemos lembrar que Cristo é o bom pastor, que Ele dá a vida pelas suas ovelhas e conhece cada um de nós. Amém. Deus aplique a sua palavra.